Boa tarde, meu nome é Márcio, vou apresentar o artigo Modelo Holístico Microgranular de Tarifas de Uso dos Sistemas de Distribuição para a Recarga de Veículos Elétricos. Também como autores o professor André e o professor Miguel da USP. Eu sou aluno de doutorado, trabalho na ANEEL desde 2005 na área de tarifas. O modelo microgranular foi definido na tese de doutorado. Basicamente, ele é um modelo em que é calculada a tarifa para cada unidade consumidora e para cada hora da área de concessão. Com isso, nós temos o maior detalhamento possível, né, e possibilita algumas análises mais sofisticadas, como aqui é aplicado para a recarga de veículos elétricos. É um modelo que considera a carga e todo o sistema de distribuição de uma forma integrada. Essa é uma vantagem aqui com em relação à recarga de veículos elétricos. Não são utilizadas tipologias ou fatores para expressar as relações dos elementos de rede de carga. E é um modelo que ele se adequa muito a análises de recarga de veículo elétrico, principalmente tem que ser mais responsiva, uma elasticidade alta, de acordo com a sinalização de preço. Sempre lembrando aqui que o modelo ele sempre parte dos princípios tarifários, principalmente da causalidade de custo e equidade. E ele é muito útil nessa necessidade que vamos ter em breve de coordenação de recarga de veículos elétricos, principalmente se a estratégia for por meio de sinalização de preço. Bom, em relação ao modelo microgranular, eu não vou entrar em detalhes. É um modelo que ele utiliza 3 funções de custo. Então, a energia em cargos, aplicamos uma função selo por hora. A função de perda já é uma função mais complexa, foi definido no âmbito da tese. Essa função responsabilidade de perdas, ela retorna o percentual adicional de perdas dado um incremento de carga em uma unidade consumidora específica. Então, na verdade, essa é só uma matriz que ela representa um elemento, isso deve ser recalculado para cada elemento do sistema. A terceira função, que é a mais complexa, é a de custo marginal de capacidade, que nós chamamos aqui de custo marginal de capacidade por espectro de perdas, porque ela utiliza a matriz de responsabilidade de perdas. Essas fórmulas foram definidas no âmbito da tese, como eu disse, eu não vou detalhar pelo tempo, mas no artigo tem maiores detalhes e referências, tá, que podem ser consultadas. Esse modelo ele é calculado para alta, média e baixa tensão, então, como eu disse, tem que concatenar as várias matrizes. Apesar de ser um cálculo complexo, ele é rápido, tá? Então, não utilizamos nenhum recurso sofisticado para calcular essas tarifas para Bragantina. Um computador até desatualizado, demoramos 20 minutos para calcular, utilizando MATLAB. Foram calculadas as tarifas para 150 mil unidades consumidoras, hora a hora. Aqui é uma função só para demonstrar o que pode ser extraído. Aqui seria o registro de cada uma dessas unidades consumidoras, hora a hora. Qual seria a hora de menor e maior custo? E aqui seria a distribuição, tá? Como estaria distribuído esse custo para a rede. Em relação aos artigos consultados, além da dificuldade de modelagem, né, da tarifa, uma outra dificuldade é a modelagem da carga, por ela ser muito aleatória. Então são feitas algumas suposições, alguns artigos utilizam distribuições para representar o horário de início da recarga e o tempo total de recarga. Com relação às abordagens para avaliação econômica, alguns artigos utilizam funções para otimizar o lucro da estação de recarga ou agregador. Tem alguns artigos que fazem essa análise do custo marginal de longo prazo por meio da definição de tarifas postas por distribuidores ou reguladores, então como um parâmetro fixo das análises. E tem os modelos de preço marginal locacional da distribuição, em que é calculado o custo marginal de operação, que a gente entende aqui que não se aplica muito a questão tarifária. O veículo para simulações foi o LIF, com carregador residencial. Utilizamos uma distribuição normal truncada,
com limites de 0,84 horas e 8 horas. No artigo tem detalhes de como chegamos a esses limites. Então, para a Bragantina, o que foi feito? Para cada unidade consumidora, foram feitas simulações de inserção de recarga de veículos elétricos. A primeira, que a gente chamou de conveniente, é aquela que ocorre às 18 horas. Para o tempo total de recarga, foi utilizada a distribuição normal truncada e, por meio de sorteio, foi definido o tempo de recarga. Esses gráficos, o que eles representam? É o custo médio da recarga. Então, assim, para recargas de 1 hora até 8 horas, qual seria o custo médio por megawatt-hora, né, dessa recarga, se tivéssemos uma tarifa dinâmica? Tá? Então, assim, não foi avaliado as dificuldades de aplicação da tarifa dinâmica em si, formas de medição, de cobrança, questões de comunicação. Só fizemos uma suposição se tivéssemos uma tarifa dinâmica e essa unidade consumidora recarregasse às 18 horas com um tempo variável. Essas 18 horas também tem uma margem de acordo com o coeficiente de variação. Tá? Então, existe uma sensibilidade aqui nesse eixo com relação ao início do carregamento e uma sensibilidade em relação ao tempo total de recarga. Uma segunda simulação que foi feita com a mesma empresa, Bragantina, e foram inseridas a recarga de veículos elétricos, só que em substituição às 18 horas, média, foi avaliado para cada unidade consumidora o período de mínima que minimizaria o custo da recarga de veículo elétrico. Tá? E com isso teríamos essas curvas. Então elas tendem a reduzir com a redução do tempo de recarga. Da análise se observa que para a aplicação da recarga econômica existe a necessidade de implementação de toda uma estrutura de cálculo e comunicação, que nós não entramos em detalhe aqui como operacionalizar isso, tá? Isso seria uma análise de outros princípios, como da simplicidade e equidade, que não foi o objetivo desse trabalho. Bom, concluindo, as tarifas para recarga de veículos elétricos, de acordo com cada cenário, varia de 634 a 1087. O 634 seria um valor ideal. Na verdade, para atingir esse valor, todas as unidades de recarga teriam que fazer isso no momento de mínimo custo do sistema, de acordo com o seu ponto de conexão. Então, a gente sabe que isso daí, na prática, é um limite teórico. Para aplicação prática, seria necessário ponderar os princípios da causalidade de custo e equidade e simplicidade, como já falado. Uma das características da recarga de veículo elétrico é que ela é muito responsiva, então há necessidade de adequação de modelos tarifários para suportar essa nova carga. As tarifas dinâmicas são fundamentais para a eficiência de redes e fomento da livre comercialização entre pequenos geradores e usuários de recarga de veículos elétricos. Bom, obrigado. Espero que eu tenha conseguido passar aqui pelo menos a essência do trabalho.